Deixa eu fazer uma breve introdução desse tema, tá? Marcela vai trazer um tema super fácil, né, Marcela? Acho que recebeu... Você e Giovana já receberam logo de cara 2 missões bem difíceis. Marcela vai trazer hoje, ela vai falar hoje sobre os cones das células de Miller. Acredito que a tradução em português é isso mesmo. E tudo começou com uma paciente que chegou lá no consultório, mais uma vez eu vou compartilhar minha tela com vocês, e ela chegou com uma queixa de baixa da visão unilateral e ela tinha 20/20 de visão, mas ela tinha uma leitura lenta nesse olho. E quando nós vimos esse OCT, né, logo que saiu, passou o olho assim, falando, não, está normal. E aí eu parei e fiz assim, pô, a queixa da paciente é nesse olho, a gente parou com calma e viu essa leve disrupção aqui no centro, né, na zona elipsoide, zona de interdigitação, enfim, toda a retina externa até o EPR. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas formando uma imagem que parece um Y, né, que é bem o local que a doutora Marcela vai falar e vai ensinar para a gente hoje o que tem aqui, para que serve e qual o papel aí nas doenças. Eu achei interessante trazer isso para um OCT, apesar de não ser biomarcador, mas tem algumas informações em diferentes doenças que nós avaliamos com o OCT e que com certeza vai enriquecer aqui o conhecimento de todos, tá bom? Então, Marcela, fique à vontade para compartilhar sua tela, abrir sua câmera, seu microfone. E se Pedro fizer algum barulho, não faz mal, aqui a gente está Já tive uma conversa fazendo... séria aqui com ele. Não, fique tranquila. Não... Ele pode participar com a gente. Não. Boa noite, eu sou Marcela Taide, sou fellow do 1º ano da Clínica de Olhos Leitão Guerra. Hoje eu fiquei responsável pelo OCTerça e eu vou apresentar um artigo, como o Ricardo começou a falar. O artigo é um paper original, cujo título é Duas diferentes populações de células de Miller que estabilizam a estrutura da fóvea, um estudo baseado em tomografia de coerência óptica. Esse estudo foi de 2020 e cujos autores foram Andreas Brinkmann, Jan Darius Unterloft, Renate Wiedmann, Thomas Barth, Matus Rihak e Peter Wiedmann. E o DOI está aí citado. O estudo se divide em introdução, métodos, resultados e discussão. E eu vou começar a falar da introdução, que o artigo começa falando sobre a estabilidade estrutural da fóvea, que ela é provida por 2 diferentes populações de células de Miller, que seriam as células cone de Miller, que pode ser identificado na figura como em rosa, e as células de Miller da parede foveal, que são representadas por essas linhas em formato de Z. Aqui uma outra imagem para visualizar, para exemplificar as células de Miller cone em azul, à esquerda, e à direita, as células de Miller da parede foveal com esse formato de Z. E em casos de tração vitromacular anteroposterior, a geração da separação da camada das células de Miller, da camada de fibras de Henle, da nuclear externa, gerando uma elevação das camadas internas da parede da fóvea, o que gera cavidades císticas. Nesse slide, está exemplificando alguns casos, né, de buraco macular e lamelar, o macular estando relacionado à disrupção das células cones de Miller, da membrana limitante externa, na fóvea, e no caso de buraco lamelar,
ocorre um descolamento da das células de Miller da camada de fibras de Henle e da nuclear externa, perdão. E as células de Miller também estão associadas à regeneração dos defeitos da retina externa, por contrações concêntricas dos processos externos das células de Miller. Aqui tem um corte histológico da fóvea. A primeira foto é de um macaco, as duas de baixo são de humano, e as setas representam as células de Miller da fóvea. Então, desse modo, o objetivo do artigo é documentar, por meio de OCT, Spectral Domain, a estabilização estrutural da fóvea e defeitos de células de Miller na mácula, nas camadas externas. Em relação aos métodos, foi um estudo retrospectivo, todos os pacientes foram caucasianos, encaminhados ao departamento de oftalmologia na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Esses pacientes foram captados entre fevereiro de 2008 a setembro de 2019, 31 pessoas com diferentes tipos de defeitos maculares de espessura variável também, e 3 pacientes com fechamento cirúrgico do buraco macular de espessura total. Na descrição dos métodos, ele descreve que as imagens de OCT foram em cruz da área macular, obtido por OCT, Spectral Domain, e foi o OCT Spectralis da marca Heidelberg. No entanto, no método do artigo não descreve sobre a população estudada, como foi selecionada a amostra, o software que foi utilizado, o tamanho do corte, a densidade de scans, e também ele acaba trazendo muitos dados de análise de resultados nos métodos. Então, em relação aos resultados, são apresentados 10 situações, 10 patologias, em que é analisado por meio do OCT o papel das células de Miller-Cone e das células de Miller da parede foveal. A primeira patologia que ele traz é a telangiectasia macular do tipo 2, que é caracterizada por uma degeneração cística bilateral progressiva na camada nuclear externa devido à perda de fotorreceptores. E, nesse caso, como não há força tracional, o contorno foveal é preservado pelas células de Miller, pelas células cone de Miller. E a ocorrência de tecido glial próximo, ali por entre a camada nuclear externa, limitante externa, formado pelos processos externos das células de Miller da parede foveal, contribui para a manutenção desse contorno foveal. E em rosa, ele exemplifica as células de Miller-Cone, e em azul, a camada de fibras de Henle e a nuclear externa, evidenciando a separação e a relação que tem entre elas na telangiectasia macular do tipo 2. Em relação à tração vitreomacular, ele mostra, né, que há uma disrupção das células de Miller-Cone, gerando pseudocistos, como exemplificados circulados, né, em laranja, e a sua relação também com a camada de fibras de Henle nuclear externa. E nessa foto tem um OCT evidenciando a deiscência da camada nuclear externa, associado a um defeito na zona elipsoide e zona de interdigitação. No entanto, as células de Miller-Cone mantêm-se íntegras, mantendo também o contorno foveal preservado.
em relação ao rearranjo, né, reorganização espacial dos processos externos das células de Miller na parede da parede da fóvea. O caso que Ricardo mostrou no início parece com esse, né? Nesse caso, há uma perda focal da integridade dos fotorreceptores, gerando uma alteração, né, da refletividade da elipsoide e da zona de interditação, que está associado a uma estrutura curva hiperrefletiva, causado provavelmente por gliose dos processos externos das células de Miller da parede foveal, induzidas pela degeneração dos fotorreceptores. Já em relação à disrupção tracional das células cones de Miller, nesses casos, em que há a disrupção das células de Miller-cone, né, as células de Miller da parede foveal mantêm a estabilidade estrutural da fóvea. Nessa figura B, está evidenciado um caso de tração que causou uma disrupção entre as células de Miller e a parede temporal da fóvea. E o buraco da retina externa foi fechado pela membrana limitante interna e um tecido de média refletividade, que está evidenciado também em laranja, composto por processos das células de Miller, o que previne a formação do buraco macular. Já na figura 3C, são evidenciadas deiscências da nuclear externa, sendo preenchidas por tecido hiperrefletivo também. Nas figuras D e E, evidencia-se também uma deiscência da nuclear externa, sendo que a fóvea é estabilizada pela membrana limitante externa. Na figura F, é um caso também de tração, que houve uma melhora após realização de vitrectomia. E na figura G, tem uma área indicada pela seta com ausência de fotorreceptor, preenchida pelas células de Miller, gerando, né, evitando a formação do buraco de espessura total. Em relação ao buraco lamelar degenerativo, nesses casos, a disrupção da célula de Miller pode iniciar a formação do buraco lamelar degenerativo. Em muitos casos, encontra-se tecido proliferativo atípico, com fibra na camada de fibras nervosas, como identificado na primeira seta da figura H. E tem também uma pequena descontinuidade dos fotorreceptores. E na figura H, ocorreu uma deiscência da nuclear externa, associada a uma ausência dos fotorreceptores, sendo preenchido pelo tecido glial, indicado pela última seta inferior. Já nos casos de pseudocistos foveais, esses cistos são causados por tração e muitas vezes associado à membrana epirretiniana, como se pode observar na figura J, essa linha hiperrefletiva, e ocorre uma elevação da camada interna da fovela, gerando elevação da camada nuclear e externa e uma disrupção em forma de esquise. E na figura K, tem esse caso, é um de oclusão de ramo de veia central da retina, sendo evidenciado um cisto grande, edematoso, e o espaço na camada nuclear externa foi preenchido pelas células de Miller, como identificado na seta. E ainda em relação aos pseudocistos foveais, essa sequência demonstra o desenvolvimento e resolução de cistos na fóvea, sendo que o defeito na camada nuclear externa foi preenchido por uma banda hiperrefletiva pelas células de Miller.
Em relação ao buraco lamelar tracional, ocorre por tração antero-posterior, gerando uma elevação do EPR, como identificado na seta amarela, e o espaço é fechado pelo material hiperrefletivo e também tecido de média refletividade, composto por células de Miller. E esses OCTs estão evidenciando os casos de buraco lamelar externo, que ocorre uma formação de um pseudocisto largo na fovela, causando o deslocamento das camadas internas da fóvea, gerando o esticamento das células de Miller da parede foveal, que geram uma tensão e é transmitida para a retina externa, gerando um buraco, e ocorre a formação de uma banda de tecido hiperrefletivo, fechando esse buraco, como evidenciado na seta vermelha, nas figuras inferiores. Esses cortes de OCT são de pacientes com buraco lamelar externo pequeno, nas primeiras imagens, formado pela tração devido à membrana epirretiniana, essa linha hiperrefletiva, e houve uma formação do tecido glial hiperrefletivo, com 2 meses e meio de observação, e após 6 meses teve uma evolução após realização de vitrectomia. Já esses OCTs evidenciam buraco lamelar externo por tração, com fechamento parcial, após vitrectomia também, e formação do tecido hiperrefletivo pelas células de Miller. Na figura AD, ocorre a evidência dessas cavidades císticas, com resolução em 3 meses, resolução com a formação de tecido hiperrefletivo pelas células de Miller também. Nesse caso da figura E, foi realizado também vitrectomia com uma boa evolução. E na figura F, o buraco lamelar sem cavidades císticas, com deiscência e defeitos na membrana limitante externa, zona lipisóide, interditação e nuclear externa. Ele traz também alterações devido a descolamento macular seroso. Esse caso é um caso relacionado ao pitch congênito de disco óptico, evidenciado nas figuras inferiores pela seta azul, e ocorre a formação de um buraco lamelar externo largo, gerando um esquise entre a nuclear externa e a camada de fibras de Henle, e com a evolução, mostra a evolução espontânea com melhora dessas alterações. E aqui estão exemplificados casos de regeneração da fóvea após fechamento cirúrgico de buracos de espessura total, com a formação de tecido glial que preenche o buraco, como evidenciados na seta branca. Na discussão, em resumo, o artigo fala que a célula de Miller-Cone, né, tem uma função de manter a estrutura da fóvea central nos casos de disrupção cística da fovéola, sem trações, e as células Miller da parede foveal provêm uma estabilidade, podem mediar a regeneração da retina externa por 2 mecanismos, tanto por rearranjo centrípeto dos fotorreceptores, quanto formação de tecido glial, como já foi extensamente aí exemplificado nos OCTs. Obrigada pela atenção. Muito bem, Marcela. Excelente apresentação. É um artigo difícil, mas é um artigo, acho que tem 18 páginas, tem muito... Isso. Tem muito exemplo, né? Com legenda pequena, você tem que ler a legenda e ir lá em cima, olha as camadas e olha. Não é um artigo fácil de se preparar e apresentar. Por isso que eu tentei
exemplificar pelas imagens, Achei para se ótimo. tornar um pouco mais entendível e mostrar também bem os dois tipos de célula de Miller-Cone e aquelas imagens também ilustrativas que eu achei que assim deu para visualizar mais, né, sem ter que imaginar. Aqueles desenhos que você colocou no começo e no artigo ele está lá até do meio para o final, né? É um ponto alto do artigo, né? Você consegue identificar em OCTs do seu dia a dia, de várias doenças, aqueles achados, aqueles desenhos, e está muito bem esquematizado nas primeiras ilustrações que você colocou ali no artigo. Quanto à metodologia, o artigo não explica muita coisa, ele tem limitações, né, porque é um artigo que pega muitos casos de diferentes doenças, são coisas que ele avalia de maneira retrospectiva, não necessariamente padronizadas, envolve desenho, então muita coisa que ele exemplifica ali, ele mesmo delimitou a área, né, pintou de cores diferentes, então talvez isso não seja tão reprodutível entre um e outro. Ricardo está levantando a mão, desculpa. Eu não sei onde eu aperto o botão de levantar a mão aqui, mas deixa eu falar para vocês uma coisa. A sessão OCT, ela é uma sessão bem intimista da gente, em que a gente toma liberdade de fazer críticas aos artigos, principalmente sobre a metodologia. Eu queria muito que Rafael estivesse aqui hoje. Ele tem uma outra reunião no mesmo horário e ia tentar participar. Que Rafael ele é o mestre, assim, ele é o Rosman de criticar as metodologias. Esse artigo ele tem uma metodologia muito pouco descrita. A gente vê que é uma amostra de conveniência. Não é dito, não é como Marcela falou, como as imagens do OCT foram adquiridas, muito menos qual critério ele utilizou para analisar. Dentre inúmeras outras coisas que ele não fala. Se você for ler o artigo, ele já traz resultados na metodologia, que é uma coisa bem comum de encontrar. O que é que eu quero trazer aqui? Toda informação científica, ela vem, um artigo que você vai ler, ela vem com uma metodologia que explica como foi feito, e a ideia é que você tenha isso tão bem descrito que outras pessoas possam replicar e achar resultados que sejam comparáveis. Só que não ter essa metodologia tão amarrada, tão perfeita, digamos assim, não existe a metodologia perfeita, mas não ter ela tão bem estruturada, não retira o poder ou a validade das informações que foram trazidas. Não é? Você só tem que interpretar com o viés de que aquilo é uma opinião e uma avaliação de um especialista que demandou tempo e que foi trazendo um racional frente àquele artigo, né? Então, ele tem os resultados bem grandes, uma discussão mais pobre. O artigo ele não traz as limitações do estudo no penúltimo parágrafo, que deveria vir, né? Então, quem tiver interesse, a gente vai mandar nos grupos o artigo. É um artigo que vale a pena ler, entender o que Marcela trouxe, né? Aonde essas células estão e o papel dela naquelas diferentes situações, né? Lembrar delas, né? Pô, a gente mostrou, antes de começar, a gente mostrou um caso em que o paciente tinha alteração exatamente naquela região. Então, acho que a metodologia, por mais que a gente quisesse que ela fosse melhor, ela não atrapalha aqui da gente analisar e ter essas informações. Excelente. É legal saber também, tem alguns achados, a gente tentou fazer uma pesquisa uma vez para avaliar essas diferentes técnicas de buraco macular e avaliar se elas tinham diferenças no processo de gliose, no processo de cicatrização. E eu não sabia como avaliar isso muito bem na época, né? Será que o peeling convencional versus o peeling invertido, que você coloca alguma coisa ali em cima, será que o peeling invertido, essas novas técnicas atrapalham esse processo de gliose ou essa estruturação essa estrutura que as células de Miller provém aí, né? Na época a gente não conseguiu desenvolver o piloto bem do estudo, porque os pacientes colocavam gás e a gente tinha que fazer o CT diário, porque os buracos fecham normalmente nos primeiros dias pós-cirurgia.
E aí era muito difícil obter imagem de qualidade com gás dentro nos primeiros dias do pós-operatório para ver camada por camada, então a gente não conseguiu estudar isso de maneira adequada. Mas fica aí essa pergunta, né, que talvez a ciência ainda não tenha respondido, sobre o papel dessas novas técnicas aí. Atrapalham, ajudam, o que elas fazem, né? Ou, talvez essas células de Miller criem aquele scaffold, aquele andaime que as células precisam para fazer o processo de gliose, ou talvez eles atrapalhem mais do que ajuda e acaba prejudicando mais o resultado funcional. Então, o artigo é legal que ele traz esses insights para você pensar em outras doenças e nas evoluções também. Eu gostei. Badaró, ia falar alguma coisa? Não, na verdade, só complementando o que você falou, eu acho que toda vez que a gente vai ler um artigo, a gente tem que saber, eu acho que vale muito a pena a gente fazer uma crítica de como ele é feito, como ele fez, como é que foi a metodologia dele, quem escreveu, se existe algum viés de algum autor ali que pode ser patrocinado por alguma empresa, que pode ser relativo a alguma medicação, enfim, eu acho que a gente tem que ser sempre essa questão do viés. Desculpa. Mas eu concordo com você que, na verdade, a gente sabendo analisar não significa que tudo é ruim, né? Você só tem que saber o que você está ouvindo, de quem você está ouvindo. Né? Isso eu acho que é uma coisa super importante. Todo artigo tem alguma coisa para ensinar. Eu lembro que uma frase que eu aprendi, né? Ninguém é inútil, né? No mínimo de mau exemplo você serve. Então, assim, na hora que a gente vai fazer uma leitura de um artigo, você pode ler, criticar e falar, olha, eu aprendi esse ponto, esses outros pontos aqui eu ignorei porque esse artigo não serve para isso. E o próximo artigo que eu for ler, a hora que eu vou começar a metodologia, eu já vou começar a criticar por aqui, e se não for bom, eu nem continuo a leitura. Mas a gente não pode engolir um resultado, a gente não pode... Nesse artigo ele é mais descritivo, né? Mas a gente não pode engolir um resultado de um artigo sem fazer uma análise crítica, porque não é nada incomum existir algum viés em cima daquele artigo ali, inclusive viés de publicação, né? Que é uma coisa que acontece muito. A pessoa precisa publicar e aí a revista acaba aceitando, enfim. Né? Não é porque está publicado que é verdade, não é porque está publicado que a gente não pode fazer uma crítica e tentar aprender um pouco com aquele artigo. Mas eu achei legal o ponto que você levantou, tá? Na última OCT, a gente teve uma discussão super legal de coisas que mudaram, né? Inclusive, o mesmo autor publicando um tipo de raciocínio de uma doença, e depois a gente falou sobre PAN e a MN, e o Roisman estava na discussão, a gente fez uma discussão bem legal quanto a isso, e de algumas coisas que, inclusive, ninguém sabe ainda, né? E ver como muda. Às vezes o artigo tem toda boa vontade, mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo e vai vendo que não era bem assim, ou que mudou alguma coisa. É bem legal. É difícil mudar um conceito, né? Sobre a aula da semana passada, ela foi baseada em um artigo específico que tenta mudar a explicação da fisiopatologia, ou encontrar uma fisiopatologia, uma explicação única para um achado que está relacionado com uma doença, e talvez aquela doença tenha um papel na fisiopatologia, enfim, parte vascular tem um papel na fisiopatologia. E é engraçado que eu recebi uma mensagem de um grande amigo, né, uma mensagem, enfim, em tom de brincadeira, ele me falando, o Luiz mandou uma mensagem falando que eu estava ensinando errado para o pessoal. E, enfim, quando a gente vai apresentar artigos, né, a gente traz a informação, o que foi pensado e exposto naquele artigo, e estando certo ou errado, a gente vai ser fiel à mensagem. A gente não pode mudar essa mensagem do artigo pelo que eu acho ou pelo que eu deixo de achar, né? Então, a metodologia ela tem que ser apresentada, enfim, como a gente veio criticando aqui. É interessante, Badaró, que você falou sobre essa crítica e o que a leitura que a gente tem que fazer. E eu falei com Marcela, né? Eu falei, Marcela, o principal do seu artigo é a metodologia. E Marcela falou, mas a metodologia não tem quase nada. Eu falei, por isso, você tem que mostrar tudo que tem, para que quando as críticas surjam, você entenda que essa metodologia, as pessoas entendam que essa metodologia era fraca. Para aquele propósito específico, né? E a gente teve lá no Leitão
duas situações em que nós fizemos críticas a um artigo e que essa crítica virou um paper, uma carta ao editor, fazendo observações sobre a metodologia que precisavam ser feitas. Não é você mandar uma mensagem para o editor falando, olha, a metodologia está ruim, né? Não. É você trazer informações que vão facilitar o entendimento daquele artigo. E uma dessas publicações, Lana percebeu que a unidade de medida que o artigo citou na metodologia estava completamente errada. Imagina que o autor estava falando de milímetros, enquanto, na verdade, ele estava estudando graus. Então, ele falava assim, 20 milímetros da retina. 20 milímetros da retina, cara. Sabe? Não dá. 20 milímetros na região da mácula. Pô, ele pegou o globo inteiro, né? Então, perceber isso e trazer essa informação para toda a comunidade científica é extremamente válido, né? Não só perceber e ficar para você que aquilo pode ser mal interpretado. Uma das coisas que eu aprendi bastante por causa do doutorado em si foi aprender a ler artigos, sabe? Porque a gente no dia a dia a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para aprender e quando a gente lê num livro, a informação já vem muito mastigada, já vem mais consolidada e tudo. E a informação que vem do artigo ela é uma informação mais dinâmica e geralmente o pessoal lê ali o resumo, introdução e discussão, ou introdução, resultado, enfim. Dificilmente alguém para ler o artigo como um todo e fazer uma análise crítica, né? Porque realmente é difícil, a gente tem que confiar no que está escrito ali, mas eu acho que vale a pena fazer uma análise de viés, de metodologia, porque às vezes o estudo não se aplica à população que você quer, inclusive. Às vezes o estudo está completamente certo, só que ele é para uma outra população, não é para a população que você está pretendendo utilizar aquele conhecimento, né? Às vezes o viés pode ser uma coisa simples assim que não tem nem erro. Mas, enfim, eu acho que aprender a ler artigo é uma coisa bem importante, tá? Eu fico com uma mensagem aí para quem se interessa em ler artigo, porque não dá para a gente engolir só porque está escrito no resultado e porque tem um P, não. O P é só um critério também. Badaró, enfim, você trouxe uma informação que eu costumo repetir para os fellows, né? Rafael diz que eu repito tudo, enfim. Não está escrito não faz com que aquilo não seja verdade ou que não tenha função. Bem como está escrito não quer dizer que vai funcionar, né? Então você tem que entender o que é que foi feito. Eu sempre vou trazer falciforme, né? E a gente tem muito aqui em Salvador. Se você for olhar o nível de evidência que faz com que a gente trate a forma proliferativa da retinopatia falciforme com laser, você vai perceber que não existe um nível de evidência aceitável. Aceitável não é, mas enfim, não existe um nível de evidência perfeito ou que nós queríamos para indicar esse tratamento. Mas existe todo um racional teórico e algumas gerações de tratamento da forma proliferativa com laser. E aí tem uma meta-análise sobre o assunto que o autor ele termina, inclusive, falando sobre isso. Ele fala, olha, não encontrei, enfim, uma explicação ou um nível de evidência, não lembro qual o termo que ele utiliza, mas isso não quer dizer que vocês têm que parar de fazer, né? Se está sendo feito e não está sendo escrito e está funcionando, continuem fazendo. Isso precisa estar na mente das pessoas também. Semana que vem a gente vai ter um artigo super legal. Um artigo curto, né, Giovana? Eu acho que Giovana recebeu logo de cara esse. E em maio ela vai ter um outro grande. É um artigo que vai tratar a diferenciação de drusas.